Ômega Web Rádio. Boa noite. Hoje estamos com mais um programa Fatos em Destaque. Vamos falar sobre a Semana da Educação aqui em Santos. E apesar, dessa dificuldade que a gente está tendo do retorno das aulas e da não possibilidade da gente conseguir fazer uma Semana da Educação como há muitos anos tem presencial, dessa vez a Semana da Educação em Santos vai ser completamente online, tendo aí a maior possibilidade das pessoas poderem participar, poderem, inclusive, assistir as palestras e poder contribuir essa Semana da Educação com bastante ênfase, não só da educação, efetivamente, como também a questão da Oceania. Não é? A ONU ela acabou colocando que de 2021 até 2030, a questão dos oceanos é uma questão que tem que ser preservada, tem que ser ativada sob o ponto de vista da sustentabilidade. Então, um dos dias da Semana da Educação vai se dedicar à questão, efetivamente, dos oceanos. Nós somos uma cidade que estamos aqui à beira-mar, e isso é extremamente importante para a conscientização do meio ambiente, não só sob o ponto de vista do meio ambiente natural, mas também engajado no ponto de vista do meio ambiente cultural. Afinal de contas, a nossa cidade tem um centro histórico bastante interessante. E nós temos duas convidadas que vão falar, até porque uma é coordenadora da semana e outra é secretária de Educação de Santos, e elas têm aí todo o know-how para poder falar dessa Semana da Educação. Não é mesmo, Emerson? Com certeza. Boa noite, Raquel. Boa noite, nossos internautas. Muito importante essa semana, tentar, dentro de um possível, e voltando aos poucos a uma normalidade. Acho que esse evento, do jeito que vai ser feito, vai ser um divisor de águas. A tendência vai ser atingir mais profissionais da área, até por uma questão de espaço físico, de locomoção, enfim. Eu acho que vai ser bem interessante. Até estava conversando com elas antes de começar o programa. No ano passado não teve o evento, em função da pandemia, e esse ano resolveram fazer dessa forma, e acho que a tendência, como a tendência de várias coisas estão ocorrendo, vai ser mais virtual mesmo, a partir de agora. Acaba sendo um evento mais dinâmico, que tem uma possibilidade de uma participação maior das pessoas, né? E espero que dê tudo certo, que seja um bom evento. Com relação aos oceanos, realmente é uma preocupação que nós temos que ter aqui, por mais que o pessoal não se ligue, porque a gente está acostumado à praia, né? A gente acorda, vê a praia, vê o mar e, às vezes, não para pensar que precisamos tomar conta. E, se você for ver a questão de algumas décadas, o pessoal conseguia pescar, pesca de arrasto, enfim, rede e tudo, e hoje em dia a gente praticamente não tem peixe aqui. E eu acho que é algo que tem que se preocupar mesmo, a gente tem que procurar cuidar, preservar. E meu último posicionamento aqui seria com relação a hoje, dia 13 de julho, dia do rock, né? Aos roqueiros de plantão como eu e tantos outros, nosso dia de ouvir um bom e velho rock. Mas vamos lá, Raquel, vamos chamar nossas convidadas. Marcelo. Boa noite, Rita, boa noite, Cristina. Obrigado por terem aceito o nosso convite. E hoje nós vamos falar sobre a Semana da Educação. Vocês são as pessoas mais indicadas para falar
sobre essa semana que é tão importante aqui na cidade de Santos, mais um evento cultural e também acadêmico, que faz com que a nossa cidade seja uma cidade bastante engajada nesses assuntos. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de como foi essa programação, toda essa mudança do físico para o digital, né, para o online, e qual é a perspectiva de vocês com relação a esse evento completamente online pela primeira vez? Boa noite, Emerson. Boa noite, Raquel. Boa Somos noite. nós que agradecemos por esse espaço para que a gente possa divulgar a nossa Semana da Educação, que para nós é tão importante, esse ano ainda mais importante, porque nós comemoramos também o centenário desse que é o nosso patrono, né? E é uma dupla comemoração, né? Paulo Freire, para nós, né, ele tem aí toda uma simbologia, né? É o Brasil, é o mundo que reverenciam esse homem que para nós é um exemplo muito grande, né? De humanidade, generosidade, de amor. Então, esse ano para a gente está sendo muito especial. Eu vou passar a palavra para a Rita, que é a coordenadora desse nosso evento, dessa nossa semana, e ela está à frente e pode até colocar com mais propriedade, né, Ritinha? Vamos lá. Boa noite a todos, todas Boa e noite. todes aqui. Obrigada também pelo convite. Estamos juntas, né, Cris, secretária, que sempre nos apoia e nos dá carta branca para que a gente vá em frente e faça sempre aquilo que a gente acredita, né? É um trabalho de parceria muito grande todo o tempo. Estamos muito felizes, como a Cristina disse, essa dupla comemoração, estávamos conversando nos bastidores há pouco, esse centenário do Paulo Freire, que muito nos emociona por toda a importância que ele tem na trajetória da educação, na educação no mundo, né? É um dos autores mais citados nos estudos acadêmicos, né? Na área de pedagogia, e sendo nosso patrono da nossa Semana de Educação, nós também estamos aí homenageando o Paulo, né? Terá momentos em homenagem durante a Semana da Educação, e são 3 dias de semana, de 19 a 21, totalmente online, onde no primeiro dia nós iremos fazer a nossa jornada oceânica. Não sei se daí vocês também querem entrar um pouquinho antes da gente continuar a nossa conversa, querem falar um pouquinho desse movimento? Sim, então, como é que surgiu a ideia de vocês fazerem esse movimento com relação aos oceanos? Em razão da década, né? A ONU, ela sustentados pela ONU, que declarou 2021 o início da década do oceano, a gente tem uma preocupação maior ainda na questão da preservação. Levar para as nossas escolas essa compreensão, né? Essa necessidade de entender a importância da preservação. Então, sendo a década de 2021 a 2030 e toda essa importância, e também a Ritinha também está muito envolvida com o nosso carro-chefe, né? Que é o Santos à Luz da Leitura, que também tem como tema o oceano. Oceano adentro, oceano afora. Acertei, Ritinha? Isso, afora, dentro, intenso, imenso. Imenso. Então, esse ano a gente fala muito sobre essa questão do oceano, porque é muito importante marcar esse início, com muita fala, com muita conscientização em relação a essa preservação. E Santos é uma cidade que está em busca de um selo, que é o selo azul. O selo Cidade Amigo do Mar, do Oceano, e a gente tem tudo para essa conquista. Então, esse envolvimento, essas ações fazem parte desse caminho, dessa conquista para trazer, além de Santos, uma cidade educadora, uma cidade futuramente criativa também, porque a gente também está na busca desse selo de cidade criativa, Cidade Amiga do Mar.
que tem tudo a ver, né? Porque a gente tem o mar aí que tem um impacto muito grande na vida de todos da cidade, na parte gastronômica, na parte da pesca, na parte de sustento de muitas pessoas. Então, é importante que a gente tenha um aprofundamento e envolva os nossos alunos em todas essas questões, né, Rita? Sim, querida Cris, você lembrou muito bem, né, quando você cita o nosso projeto, que é o Santos à Luz da Leitura, que abarca aí todas as unidades municipais, desde a educação infantil, a proposta é ofertada desde a educação infantil até a EJA, e esse projeto, ele trabalha com um tema anual, uma temática, né, por ano, e este ano, o tema, já desde o início do ano, o tema é o oceano, então o oceano já está sendo trabalhado, discutido na nossa rede, desde o começo do ano, quando também, lógico, criando essa interlocução com a década dos oceanos. Então, nós já iniciamos com uma pesquisa muito grande, com trabalhos desenvolvidos com esse tema, junto aos nossos professores, os nossos estudantes. E agora, então, pensando nisso, nós pensamos nesse movimento dentro da semana de também trazer um recorte específico para falar somente dos oceanos, que é o que nós estamos chamando de Jornada Oceânica, e que é o nosso primeiro dia na Semana da Educação. E com parcerias eu acho muito importante também. Que uma cidade litorânea como a nossa, e, enfim, qualquer cidade, né, ela dê essa educação ambiental, porque às vezes as pessoas, elas não têm muito consciência de quanto mais você mexe com esse meio ambiente natural, né, fauna, flora, os nossos rios, mares, oceanos, o quanto que isso interfere na vida humana, né? As pessoas às vezes acham que você ter uma consciência ecológica, você tem uma bandeira, mas, na verdade, a finalidade disso tudo é que a gente consiga ter uma vida futura, para as futuras gerações, de forma saudável. E isso é importante. Eu acho que, quando a criança ela é educada para ela não destruir nada do meio ambiente, para não sujar, para preservar, não ter essa cultura de jogar lixo na rua. Enfim, isso faz com que as novas gerações vejam, né, o nosso meio ambiente de uma maneira muito mais adequada. E os nossos alunos, eles passam a ser multiplicadores, né, nos seus lares, junto aos seus pais, aos seus familiares, da importância de preservar, de cuidar, né, o desenvolvimento dessa cultura de sustentabilidade da ciência oceânica, ela precisa estar permeando também outros conteúdos disciplinares para que eles entendam isso de forma multidisciplinar. E é o trabalho que a Rita vem desenvolvendo junto ao Santos à Luz da Leitura, pela arte, pela literatura, para a gente chegar na parte da ciência, né? Mas de uma forma assim bem lúdica, porque a gente trabalha desde a educação infantil, como a Rita colocou, passando pela Fundamental 1, Fundamental 2, pela EJA. Então, o ano inteiro a gente trabalha com todos os nossos alunos de todas as modalidades. E agora, nossa Semana de Educação também marcada pela Jornada Oceânica. Apesar de que a gente também vai abraçar outras áreas do conhecimento, né, Rita? A gente aí Sim, também não paramos só aí. Esse diálogo, né, educativo com as outras áreas também acontece, né? Mas como a Cris falou, pegando um gancho aí da sua fala, Cris, é exatamente isso que nós pensamos como norteador desse dia da nossa cultura, né, da nossa jornada oceânica. Sensibilizar a todos, não só por meio da ciência, mas também por meio da arte, da literatura. Então, nossos convidados também vão ser interlocutores aí nesse cenário, trazendo por diversas áreas, né, essa aproximação da nossa conscientização, né, próxima ao oceano. Nós teremos aí, podemos dar alguns spoilers aí já, Raquel?
Pode. Só gente Então, boa, né, Rita? só, tá muito chique essa semana de educação, viu? É, Corremos muito, né, Cristina, para que isso fosse possível, nem porque fale. tentamos fazer essa parceria com pessoas que estão engajadas com esse assunto. Nós abrimos a nossa semana de educação com um recorte, claro, como eu estava dizendo, temos também a parte cultural, né? Por meio da arte, da cultura também que se aproxima. Então, teremos a abertura com o Lenine, fazendo um recorte inicial, porque sabemos que o Lenine, né, é esse ser humano sensível e totalmente voltado para as questões ambientais. E depois seguimos com várias palestras ao longo do dia, como Mia Couto, que também, além de ser um grande escritor, né, é a nossa atração internacional também desse dia. Direto de Moçambique. Direto de Moçambique, ele que também é biólogo, né, de formação. Temos o nosso querido Ronaldo Cristofoletti, da Unifesp, que é nosso representante da ONU, junto às questões do oceano. Grande parceiro, né? Parceiro em muitas ações, né, Cris? Estamos lado a lado com ele aí nessas parcerias. Junto com ele vem Heloísa Schurman, vem Laura Klink, da família Klink, e pessoas também da nossa cidade, que foi algo que a nossa secretária e a Cristina, desde o início, colocou para a gente que gostaria que fosse mesmo do global ao local, né? Que nós trouxéssemos pessoas de fora, mas que também trouxéssemos fala daqui, da nossa cidade. Então, teremos também o nosso querido fotógrafo Marcos Piffer, que fez um trabalho incrível sobre o plástico, né, com a cultura da infância. O aquário, né? Ele fez uma exposição muito bacana no aquário municipal. Sim. Então, temos essas pessoas... Eu cheguei a verificar as palestras, né? Eu acho muito interessante... na cidade de Santos, a gente tem a oportunidade de ver uma palestra do Mia Couto, né? Ele é um escritor espetacular, adoro, já li alguns livros dele, acho que é muito importante, né? E eu vi a Klink, né? Klink. Que ela vai também fazer uma palestra sobre a navegação da família dela pelos oceanos. Então, sim, assim, eu acho que a família Klink não precisa nem de muitas apresentações, né? Eles são realmente bastante ícones, diferenciados. Né? E acho que, assim, vai ser alguns eventos de peso, realmente, que falam sobre o meio ambiente e as pessoas devem aproveitar porque são experiências ímpares, né? Essa troca é muito importante, né? Essa troca de experiências, ela é muito importante. Ela enriquece os nossos currículos. Isso é muito importante mesmo. Sim, esses momentos formativos, né, que os professores têm essa possibilidade, né, de aprofundar nos seus conhecimentos, né, de articular entre teoria, né, a sua teoria e prática, mesmo que naquele momento nós não tenhamos a parte prática, mas depois levam para suas práticas, né, é momento de socializar experiências, né, mesmo pelo chat, as pessoas vão poder estar contemplando com as suas ideias, colocando suas opiniões, né, fazendo perguntas, porque tem esse momento que vai ser aberto para as perguntas também, nas palestras, né? Então, são diálogos novos, né? Um novo formato desses diálogos, mas com uma possibilidade de uma amplitude, né? Maior até do que se fosse um evento totalmente presencial, né? Sim. Eu queria aproveitar, até pegando essa questão do evento virtual e tudo, certamente... Muitas pessoas vão ver o programa, estão assistindo agora ao vivo, vão ver reprise. Esse evento ele é voltado somente para a área da educação, ou quem não é da educação pode participar, ele vai estar aberto a todos. Eu gostaria que você falasse um pouco, até para quem está assistindo e não é da área da educação, mas de repente tem interesse em participar desse primeiro dia ligado ao oceano, conhecer um pouco mais... ou até conhecer um pouco mais das outras palestras que terão na semana. Como é que vai ser feita essa questão de inscrição, de participação, enfim? Quer falar, Cris, ou posso começar? Pode falar. Então, ele é um evento aberto a todas as pessoas, né? Nós temos brincado muito assim, pode vir que a casa é sua,
porque não tem um limite, né, de público, ele não precisa de inscrição prévia, é só a pessoa entrar pelo YouTube, e no momento, quem precisa, né, as pessoas que estão na área de educação e querem a sua certificação, vão poder fazer esse formulário de inscrição de presença no chat, que vai gerar automaticamente uma certificação para o e-mail, né, da pessoa no momento em que ela fizer. E os demais, né, o público em geral, eu acredito, sou suspeita, mas acho que a Cris vai concordar comigo, além do tema do oceano, do primeiro dia, que acho que esse é um tema geral, que não interessa só as pessoas da educação, mas a todas as áreas do conhecimento, né, esses nomes que nós falamos agora, todas as pessoas podem, acho que vão se enriquecer e gostar de ouvir a Laura falar sobre as experiências da família, a Heloísa Schurman falar sobre as expedições da família dela, um fotógrafo santista falar do seu trabalho que foi desenvolvido com objetos do mar, né? Um surfista da cidade, né? Dizer como é que ele vive do mar, como é que o oceano fez parte e transformou a vida dele. Então, né, o próprio Mia Couto, conhecer esse grande escritor, para quem não conhece, e ouvir mais para quem já conhece, e todas essas palestras podem ser para qualquer pessoa, para qualquer área do conhecimento. E nos dias seguintes também, porque nós temos, por exemplo, uma palestra com o grande psiquiatra Rodrigo Bressan, que vai vir falar sobre ansiedade e depressão em tempos de pandemia. Super importante nesse momento. Então, esse também é um tema que vai ser aberto a todos. Nós temos a Mônica Portela, que também vai falar sobre capital psicológico positivo, ansiedade, resiliência, autoconfiança, ainda mais em tempos de pandemia. Nós temos temas sobre economia solidária. Então, e claro que temos também as áreas mais direcionadas, como formação leitora, estudos por investigação, educação infantil, já ligada propriamente para cada segmento. Temos, então, alguns momentos um pouco mais direcionados, mas também outros tantos abertos a todas as áreas, a todas as pessoas que quiserem participar. Seria importante até depois, se for o caso, você passar e a gente até coloca nos comentários, se tiver a programação, até para quem está assistindo, se programar, tal dia, tal horário, vai ter a palestra X que me interessa, depois vai ter a palestra Y e tal. Acho que seria interessante se a gente conseguir colocar nos comentários, até para quem está assistindo e vai assistir depois, conseguir se programar. Eu sei que de cabeça você não vai lembrar todas, não vai lembrar os dias, os horários, enfim, é muita coisa, muito detalhe, e eu nem vou pedir isso para você agora. Não, e já temos a programação completa. Então, mas eu sei que de cabeça provavelmente você não vai lembrar de tudo. Não, para divulgar já... Mas no site da prefeitura, né? Tem. Então, no portal da educação já está a programação completa. Ótimo. Até porque no dia 20 e 21 tem horários com 5 palestras concomitantes. Uhum. Então, realmente, né, seria impossível só a gente falar, nem as pessoas iriam gravar. Mas a pessoa entrando no portal da educação, né, Semana de Educação 2021, ela já encontra, e que é a partir de hoje até, hoje que foi postado no portal, ela já pode acessar no portal da educação e toda a programação está lá. Então, só para deixar claro, até para quem está assistindo, tudo vai ser via YouTube, e a pessoa só chegar, tá horário, está tendo a palestra X, entrar lá, assistir, quiser fazer pergunta, faz. Tem os links já. Os links das palestras. Das palestras. Tem 2 caminhos, na verdade, né? Os links das palestras já estão disponíveis no portal da educação a partir de hoje, e também, né, a gente sabe que como é ao vivo e é pelo YouTube, se a pessoa esqueceu, não entrar, é só ela digitar, o dia inteiro vai estar acontecendo palestra. Se ela digitar também 32ª Semana de Educação, certamente ela conseguirá chegar também, né, na apresentação daquele dia. E para vocês, como é que foi essa mudança do presencial para o digital? Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que foi essa mudança radical? No começo foi muito difícil. Eu, particularmente, prefiro presencial. Falando até sobre a Semana da Educação, eu sempre gostei muito e sempre esperei uma expectativa muito grande a Semana da Educação, porque é quando a gente
encontra com os nossos colegas. Então, a gente, por um determinado tempo, está numa escola, depois está em outra, e na Semana da Educação, quando ela, no formato, né, presencial, quando ela acontecia dessa forma presencial, é uma alegria muito grande você encontrar os seus colegas, né? E a gente tem muito assunto, a gente gosta muito de falar, né, Rita? Professor tem essa característica, então é muito gostoso esses encontros, esses momentos. Mas, como a situação não nos permite, né, a gente acaba se reinventando, como foi esse ano de 2020, está sendo 2021. A gente tem aí um reconhecimento muito grande aos nossos professores, aos nossos gestores, em razão de todo esse trabalho, esses canais de comunicação que foram encontrados para que a gente pudesse continuar transmitindo as nossas aulas, as nossas rotinas pedagógicas. Cada escola, cada grupo, professores, equipes, encontraram esse caminho, ou por grupo de WhatsApp, ou por, como disse a Rita aí, pelo YouTube, cada um encontrou junto ao seu grupo pedagógico qual a maneira de fazer com que essa comunidade escolar, principalmente a educação infantil, onde os alunos não têm autonomia e depende dessa mediação com os seus pais, de que maneira a gente mantém esse vínculo remoto. Então, tudo isso para nós foi uma novidade, porque a gente não foi preparado para isso, né? Eu acho que, aliás, todas as áreas, né? O mundo teve que se reinventar e encontrar os seus espaços dentro dessa situação que foi colocada para todos. E a educação tomou essa chacoalhada e a gente, modéstia à parte, a gente fez um bom trabalho. Eu sou super reconhecida a todos os nossos professores, como eu já disse, porque os nossos alunos continuaram com vínculos. A gente teve um percentual muito pequeno de alunos que não mantiveram contato. Aqueles que, por falta de equipamento físico ou por falta de conexão, foi feita uma proposta de retirada de material impresso e os professores tirando dúvidas por esses canais de comunicação que foram encontrados, e a gente sobreviveu, viu? E agora, a partir do dia 22 de julho, a gente volta desse recesso com essa possibilidade do presencial, e no início de agosto, essa retomada até 100% dos nossos alunos, dependendo do espaço físico de cada unidade e do aval do supervisor dessa escola. Então, isso vem trazendo para a gente um desafio em convencer os pais a necessidade desse retorno e de que as nossas escolas elas estão preparadas, sim, para recebermos os nossos alunos, como estivemos desde o comecinho de fevereiro. Nós retomamos as aulas dia 8 de fevereiro, né? Aí, como todos sabem, em março a gente teve o lockdown, a gente teve que dar uma parada, mas retomamos com os 35%, que é o Plano São Paulo nos permite, mas com muita segurança, com muita responsabilidade, com muita cautela, porque os nossos alunos necessitam desse retorno. Eles precisam voltar a interagir com os seus pares, não só pela questão pedagógica, pela reposição de conteúdos perdidos, mas pelo lado emocional também. É muito importante essa retomada. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho com o pessoal que está aqui nos prestigiando. Então, vamos lá. A Cláudia Alonso falando boa noite. A Rosana Corrêa, boa noite. Fernando Passos, boa noite a todos. Vanderlei Ramos, boa noite a todos. Maria Aparecida Coelho, boa noite, bom programa. Sandra Ramos, super programação da Semana de Educação. Eduardo Filete, bom programa, e o selo azul é importante para a cidade. Parabéns pelo trabalho. A Cláudia Alonso, o selo azul, uma mudança de comportamento social e cultural oceânica. A Sandra Ramos, preservar a natureza e preservar a nós mesmos,
pois fazemos parte dessa natureza, somos meio ambiente também. Mia Couto, grande escritor. A Rosana Corrêa colocou aqui para a gente o link, né, para poder acessar a Semana da Educação, que é www.santos.sp.gov.br/aí Semana da Educação. Ah, Rosana, querida. Aí o Fernando Passo está perguntando, o retorno às aulas será 100% presencial ou híbrido? O retorno às aulas, ele é híbrido. No dia 22 de julho, a gente tem esse período até dia 2 de agosto para que as escolas possam se organizar. A partir do dia 2 de agosto, o governo de São Paulo, ele libera os 100% dos alunos, desde que a escola tenha condições de receber, como eu falei para vocês, o supervisor de ensino, junto à sua equipe gestora, tem uma análise da possibilidade desse retorno ser de 100%. Então, nós temos a UME Colégio Santista, que eu sei que o Emerson estudou lá, e é uma escola que tem um espaço físico privilegiado, né? Espaços brincantes, espaços ao ar livre. Nós atendemos lá a educação infantil e ensino fundamental 1. Então, é uma escola que comporta 100% desse retorno. E temos escolas menores, como escolas de primeiríssima infância, que são as creches, aonde esse espaço precisa ser estudado e analisado pelo supervisor. E o ensino híbrido, por quê? Porque ainda vai ser uma prerrogativa dos pais esse retorno, essa adesão do presencial, e a partir de setembro, o governo do estado estuda a possibilidade da obrigatoriedade do aluno voltar presencial ou não, se houver a comprovação via atestado médico de alguma impossibilidade, alguma comorbidade que o médico justifique que esse aluno não pode voltar. Então, assim, a gente entendendo com todas essas medidas que a gente vai ter uma adesão muito maior agora a partir de agosto. Então, só para deixar claro, quem está assistindo, vai depender da escola de cada bairro, de cada localidade, se vai ter condição de ser 100% ou não presencial. Então, vai ter escola que vai ter essa condição 100% presencial. E as escolas que não vão ter essa condição, conforme o entendimento do supervisor de ensino. Do supervisor de ensino daquela escola, vai falar, não, essa escola não tem condição de ser 100%, vai ser, sei lá, 70%, 60%, Isso. Enfim, aí dentro da realidade. Então, cada pai vai ter que se atentar na escola do seu filho em qual realidade ela vai estar assim, sendo enquadrada, se vai ser o 100% ou não. Porque, de repente, quem está vendo vai achar, não, é tudo 100%. Não, não é tudo 100%. Cada escola é que vai ter a sua realidade naquele momento e vai ver, ok, dá para fazer 100%, não dá para fazer 100%, é 80%, enfim. E aí, dentro dessa realidade, até para quem está assistindo, que fique clara essa situação, né? E esse mês isso é com relação às escolas públicas, ou as particulares também se enquadram? Também. Tanto a rede pública como a rede privada. Então, tá bom. Porque é importante, porque algumas escolas particulares já acenaram que a partir de setembro a presença seria obrigatória. É por isso que eu estou fazendo a pergunta. Isso mesmo, Raquel. E a gente segue uma legislação do Estado e, por enquanto, ainda não saiu publicado nenhuma normativa relacionada a esse retorno obrigatório do aluno a partir de setembro. Está sendo vinculado, mas ainda não foi publicado. E como disse o Emerson, essa avaliação ela é do supervisor de ensino e, nesse período de julho até início de agosto, até 2 de agosto, as escolas elas vão estar em comunicação com os pais na organização desse retorno, entendendo esse percentual de que cada uma pode chegar.
Então, no mês de julho, ainda estaremos nos 35%, porque é assim que está o decreto do governo de São Paulo. A partir de 2 de agosto é que a gente tem a liberalidade para um percentual de até 100%. Ok. Bom, eu queria falar um pouquinho mais sobre as palestras. Eu verifiquei algumas palestras e vi alguns temas muito interessantes. Então, principalmente na educação infantil, eu vi que tem uma palestra específica para a educação de 0 a 3 anos, né? E essa palestra, eu acho que é importante que as pessoas, quem tem criança nessa idade, e que nasceu durante essa pandemia, porque eu vejo muita dificuldade, né? São as crianças da pandemia, e eu tenho contato com algumas crianças que nasceram nesse período e que não tem sociabilização, tem dificuldade de fala, porque vê todo mundo de máscara, tem dificuldade de conseguir se adaptar, porque são crianças que não têm, muitas vezes, nem amigos, não conseguiram brincar. E como é que vocês veem essa educação, essa primeira etapa da educação, agora com esse retorno, né? A importância disso e que os pais entendam essa importância. Olha, Raquel, você tocou num ponto aí bem delicado. A Rita, né, e as nossas meninas, né, a Cláudia Alonso, Marisa, elas vêm me ajudando nessas parcerias com a universidade. E a Uniluz, ela vem nos ajudando no sentido de formação junto aos fonoaudiólogos, justamente em razão dessa dificuldade no desenvolvimento da oralidade dessas crianças da primeiríssima infância e mesmo da educação infantil, por falta de convivência, por falta desse trabalho de desenvolvimento nessa faixa que é tão importante, desenvolvimento das conexões do 0 aos 5 anos, é onde se faz todo essa conectividade, né, que vai dar essa estrutura para uma base, né, para que essa criança tenha uma condição de alfabetização que vai ajudá-la ao longo da educação básica. Então, a educação infantil ela é muito rica, esse período é muito rico para esse desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades, para a criança poder ter essa maturação, essa maturidade para receber a alfabetização, né, Rita? A gente vem trabalhando muito, buscando parceiros. E a Rita está sem som. Tá sem som, Rita. Oi, agora estão me ouvindo? Voltou. Sim. Não sei o que houve aqui. Que bom. Sim, Cris, as parcerias são sempre muito bem-vindas, né? Porque somando, a Cristina sempre gosta de dizer isso, né? Que somando somos mais, né? Fortes. E somos mais fortes sempre. Então, todas as parcerias de universidades e outras, enfim, são muito bem-vindas para a educação e essa parceria também está sendo primordial. Nossos educadores, nossas equipes gestoras estão muito felizes com essa parceria que nós chamamos de SOS Fonos, né, que está fazendo esse trabalho junto às crianças e que vai além da educação infantil até esse trabalho. E também concordo com você, Raquel, quando você diz que não, para pais também, né, que têm o interesse, escutar um pouco mais sobre a educação infantil, né, da primeiríssima infância, que esse movimento que até há não tanto tempo assim atrás, né, não era vista com o mesmo peso, né, voltado para estudos na educação, como é visto hoje, né, do 0 aos 3 anos. Então, nós estamos trazendo excelentes especialistas que vão discutir essa temática do quanto é importante os estímulos também para essa faixa etária, né, seja na educação, seja dentro da nossa casa, né, porque eu acho que tudo que vai ser abordado vai somar para a área da educação, para os educadores, mas também para os pais, né? Então, acho que essa sua colocação foi muito pertinente. Temos não só essa, né, mas temos outras também palestras sobre educação infantil, e como havia falado, aí temos palestras que abordam mais temas que são mais para o fundamental, 1 e 2, temos temas que vai abarcar um pouco mais também esse universo da EJA, que é a educação de jovens e adultos,
E eu acredito que todas essas áreas do conhecimento que vão ser abordadas, e por ser esse momento online aberto a todos, que a comunidade, de modo geral, né, as famílias, vão ser muito bem-vindas para escutar sobre educação. Que, Diversidade na verdade, também, né? diversidade, exatamente. E esse momento onde os lares foram as escolas e as famílias tiveram que se debruçar junto com seus filhos na tela e aprender, reaprender as lições, estar acompanhando os alunos com as atividades, né? Agora, lição, eu falei bem a minha idade, né? Estar acompanhando os alunos junto a essas atividades. Então, acho que ficou tão entrelaçado, né, o espaço da casa, da família com a educação, que eu acredito que as pessoas, de modo geral, vão gostar muito de estar ouvindo esses palestrantes que foram escolhidos de maneira muito sensível. Além do mais, né, eu acho que toda essa movimentação, né, esse isolamento, fez com que as pessoas entendessem, vissem o que é uma sala de aula, né, o trabalho do professor, como é que isso se comporta. Mas eu acho que a educação, como professora, apesar de eu ser professora universitária, eu acho que a educação, infelizmente, ela precisa ser presencial, né? Ela é muito diferente. Eu, pelo menos, sinto essa diferença do presencial para o online, né? O aluno se dispersa muito, existe uma dificuldade, cansa, né? Ficar o tempo inteiro na tela, na frente da tela, e a outra pessoa, mesmo que a gente faça, tenta mudar a didática, a metodologia, mas é muito complicado esse ensino à distância. Eu acho que a gente vai ter que ter, às vezes, um olhar bem preocupante de talvez ter que voltar em algumas matérias, reviver ou relembrar os alunos, porque a gente vê que não é o mesmo ensino, né? Mesmo com todo o empenho dos professores, das pessoas que estão envolvidas, é muito difícil. Nada como olho no olho, né? E o professor, ele tem essa capacidade de, no presencial, por meio de sondagens também, identificar o tempo de cada aluno. Esse é o diferencial do professor, perceber que cada um tem o seu tempo e aonde foi que aquele aluno se perdeu e como que a gente faz para resgatar e que ele faça parte do grupo como um todo, né? Então, a gente tem aí um planejamento muito grande em relação a essa volta, e a gente espera ter essa adesão, como eu falei anteriormente, agora a partir de agosto, para que a gente tenha aí um diagnóstico e ter um entendimento até onde o aluno absorveu. A gente sabe o que foi oferecido, mas a gente vai ter oportunidade presencialmente de saber até onde esse aluno conseguiu compreender e da onde a gente tem que partir. E nesse nosso planejamento, nós estamos com o professor Pea, que é um professor de... Qual que é o nome mesmo, Rita? Professor... Peraí, gente, é tanta sigla. Peraí que eu vou pegar aqui para a gente falar. Mas é um professor direcionado, focado para recuperar esses conteúdos não trabalhados, porque ninguém sai do primeiro degrau para ir para o terceiro sem passar pelo segundo. Então, a gente precisa preencher essa lacuna que, infelizmente, foi um legado dessa pandemia, né? E a gente tem hoje, nesses professores que a gente batizou de PEA, para... no seu contraturno, trabalhar com esses alunos para que a gente possa minimizar tudo isso que deixou de ser trabalhado, porque presencialmente, como você disse, Raquel, faz toda a diferença, né? Sim. Sim, até porque tivemos ganhos, né? Tivemos muitos ganhos também na questão da tecnologia, em profissionais que tiveram que se debruçar sobre uma tecnologia que não era o seu fazer diário, né? Alunos, não podemos, acho que temos que olhar para os dois lados, né?
mas sabemos que... Oi, perdão, gente, esqueci de pôr no silencioso. Desculpem. E sabemos que também isso acontece, né? Que a gente tem nós temos esses ganhos e também tivemos perdas no sentido disso que a própria Cristina disse, que é a questão da socialização, né? Dos espaços, de detectar o que exatamente, individualmente, cada aluno necessita, né? Nesse sentido. Então, aprendemos, avançamos em algumas coisas, mas agora temos que retomar, né? Para algumas também que ficaram aí pelo caminho. Ó, a Carolzinha aqui me ajudou. O PEA é Projeto Estratégico de Ação. Ação, essa era a palavra também que me sumiu. Projeto Estratégico de Ação. Nessa semana da educação que vocês vão fazer, não sei se vai ter algum tema específico ou não, vai ter alguma reflexão sobre essa educação da forma que foi nesse último ano, ou seja, uma educação à distância, que não teve esse contato todo que vocês estão falando, que não dá para visualizar a necessidade de cada aluno, de cada tempo. Vai ter algum tema específico em relação a isso? Com relação aos reflexos que isso vai ter daqui a um tempo, se é que já não está tendo reflexo no aprendizado, na evolução do aprendizado, ou isso vocês ainda acham que é muito cedo para discutir, de repente pensar em discutir isso no ano que vem? Tem algo nesse sentido ou não? Pode falar, Ritinha, tem sim. A gente tem aí pessoas que vão dar palestras em relação a esse impacto, né, do remoto na vida dos nossos alunos, dentro desse ambiente escolar, como lidar com isso, né, e quais são as estratégias que a gente pode estar usando para minimizar e para auxiliar nesse retorno agora. Exatamente, temos palestras sim, temos esse movimento, o Alan Costa é uma dessas pessoas que virão para falar dos benefícios da tecnologia, né, nesse momento, né, dentro da educação, como essa tecnologia teve que rapidamente ser lançada à mão da tecnologia, e quais são os benefícios que ela trouxe, e qual a maneira possível também de nós continuarmos, né, a partir daqui, usando também nesses momentos, né, híbridos, que a tecnologia continue nos auxiliando, né, para que ela possa, porque eu acho que por um bom tempo a gente não vai poder abrir mão totalmente desse recurso, né, então esses temas também que nem serão deve, discutidos. Né? Nem deve, porque ele veio para ficar. Não tem que voltar, a gente tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Exato. E aprendemos a duras penas, né, de uma hora para outra. Com certeza. Na verdade, eu acho que era uma tendência, né? É que teve que se antecipar muito rápido para algo que aconteceria, sei lá, daqui a 5, 10 anos, talvez, e de forma gradativa, aos poucos. Tudo que iria demorar talvez uma década, a gente teve que fazer em um ano ou menos, colocar. Então, acho que assim, voltar a ser o que era, eu acho difícil. Eu acho que a tendência vai ser cada vez mais a tecnologia, lógico. O presencial, diante de tudo que já foi falado, é fundamental, não tem como. Essa relação interpessoal que nós tivemos na nossa infância é super importante, isso não tem como negar. Essa relação professor-aluno, por mais que às vezes os alunos fiquem com raiva dos professores, enfim, é fundamental, porque você consegue ver a dificuldade que o aluno tem, às vezes, questão de relação, enfim, isso não tem como. Bom, eu queria chamar a atenção para mais algumas palestras que eu vi. Tem uma sobre aleitamento materno, né? A questão do aleitamento materno. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre aleitamento materno, né? Essa questão que fica muitas vezes, as pessoas às vezes têm um certo preconceito, algumas mulheres, né? De que o aleitamento vai mudar o corpo, de que não tem tanta importância assim. E eu acho que o aleitamento materno, a hora que você, quem já teve o prazer de amamentar uma criança, sabe que é um momento único, né? Mesmo que passe por um processo, às vezes, de você precisar
sentir um pouco de dor, mas realmente é um ato de amor. Eu acho que é uma palestra muito importante para todo mundo, não está só ligada à educação, mas eu acho que o aleitamento materno, ela traz segurança para o bebê. Eu acho que as crianças que são alimentadas dessa forma, elas começam uma vida já um pouco mais seguras, né? Isso, pelo menos, é a minha impressão. Sim, Raquel, são inúmeros benefícios, né? Inúmeros os benefícios que o aleitamento traz e que estudos vêm apontando sobre isso. Então, e nesse movimento, né, como você mesmo lembrou, vai ser super importante não só para educadores, mas principalmente para pais. Essa é uma das palestras que estão também aí, acho que vai ser muito convidativa ao público de modo geral, que vem complementar também assuntos que dizem respeito a todo esse universo da educação infantil, né, da primeiríssima infância, de quando ainda a criança ainda está na fase, né, do bebê, e que é um tema... Tem um gancho aí muito especial, desculpa te interromper, Rita, mas é porque por meio do PSE, que é o Programa Saúde na Escola, e entendendo a necessidade desse aleitamento, o pessoal propõe agora, o pessoal da saúde, com muita propriedade, que as mães possam ir às nossas creches amamentar os seus filhos. Então, agora, esse ano, é que a gente estava num período pandêmico, né? Ficava difícil, mas com esse retorno agora, tornar acessível essa ida à escola para que a mãe possa amamentar, porque a escola é em período integral, das 7h45 da manhã às 17 horas. Então, é possível agora que a escola disponibilize um local para que a mãe vá à unidade amamentar o seu filho, para não interromper, para não ter essa quebra, né? Com mamadeira, porque muitas vezes você deixa de amamentar, introduz a mamadeira, a criança tem muito mais facilidade com a mamadeira do que com o seio e acaba largando, e isso não é bom. Então, essa proposta do PSE vem trazendo esse movimento todo de compreensão, de entendimento do quanto isso é importante. E esse tema vai fazer parte da Semana da Educação. Sim. Bom, eu vi outra questão que eu acho importante a gente falar, que é a questão mesmo psicológica, né? A pandemia trouxe muitos problemas, nós sabemos, inclusive de violência doméstica, um aumento muito sério da violência, e também um agravamento da depressão, desse isolamento, né, para os jovens, para as crianças, e tem algumas palestras que vão abordar isso. Então é importante que as pessoas saibam que a Semana da Educação também vai falar qual é o impacto psicológico desse isolamento, da impossibilidade das pessoas conseguirem se sociabilizar. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Até porque a gente sabe, né, que tudo isso influencia no aprendizado, influencia para o profissional, né, o momento que a gente viveu, né, dessa grande mudança aí na nossa vida do ano passado para cá, e isso influencia no profissional, né, na sua atuação como profissional, né, se esse indivíduo não está bem, seja lá por quais motivos, e influencia para o estudante, também na hora, né, dessa aprendizagem, então para ambos os lados. Então, eu acho que esse é um tema super importante para que a gente faça esse momento aí de reflexão, repense e pense também o que podemos fazer, né, para melhorar esses nossos estados de espírito, né, e esses nossos medos, todos esses movimentos que aconteceram com os adultos e com as crianças, né, Cris? Que a gente sabe muito bem. Foi de 0 a 100 anos. Eu acho que não teve quem não teve a sua vida impactada com esse isolamento social, porque a gente, culturalmente, a gente não tem como hábito, né, se isolar. Então, foi difícil, acho que para todo mundo, né? A gente viveu aí situações muito difíceis. Eu vivi na minha casa, eu acho que todo mundo teve aí próximo
de si uma situação bem difícil, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso, e nada melhor do que pessoas com essa formação, com essa condição, para que possa passar para todos que tiverem esse interesse, como lidar com tudo isso, né? A gente vem fazendo planejamento de estações de acolhimento com os nossos alunos, por entender o quanto é importante dar voz a eles nesse retorno, para que eles possam externar tudo o que passou. As pessoas precisam falar, as pessoas estão com essa necessidade de falar, de colocar para fora. Elas precisam que alguém escute. Tem escuta, né? Tem escuta, e esse momento de dar voz, de criar círculos, né? De restauração emocional. E a gente precisa entender que a escola hoje também tem esse papel, né? Então, a gente precisa incluir e envolver nesse contexto, né, dos nossos profissionais, essa questão que é tão importante. Sim. Esta palestra, Emerson, só para concluir... a gente está chegando no nosso final, queria que você faça a sua pergunta. Na verdade, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A minha última pergunta, a gente acaba vendo muita crítica em relação ao Paulo Freire, enfim, eu acho que o pessoal talvez não conheça o legado dele, a história dele, enfim. Aí eu gostaria que vocês dessem uma passada rápida, quem foi Paulo Freire, o pessoal conhecer, a importância dele, até porque ele acaba trazendo o nome à semana, até para tirar um pouco essa ideia que o pessoal tem contrária a ele, enfim, e que faça um convite, né, para a semana, para que as pessoas possam participar, possam ver as palestras, e mais uma vez agradecer a presença de vocês duas aqui no programa. Muito obrigada. Quer que eu comece, Cris? Pode falar. Bom, antes de começar a falar do Paulo Freire, queria dizer também que nós temos dentro do evento, né, a Onda Literária, onde nós teremos livrarias virtuais com desconto para os participantes, entrevistas com autores. Teremos também o programa Justiça Restaurativa, que a Cris agora falou sobre isso, que terá uma mesa redonda também, uma palestra que é relacionada com a CIPAT, né, com a nossa CIPA. Teremos eventos também que estarão dentro da Semana de Educação. Bom, para nós, né, que temos o Paulo Freire como patrono, né, o que dizer de Paulo Freire? Ser nossa pessoa que foi aí um grande filósofo, pensador, né, da pedagogia, da educação, que fez com que fosse repensado, né, levado em consideração essa trajetória do estudante, do aluno, como um ser que constrói o conhecimento junto com o professor, né? Ele é muito conhecido que ele fez uma certa oposição à educação que era conhecida como educação bancária, onde o aluno, né, como se o aluno não tivesse nada a acrescentar e colocar, e ficava ali sentado recebendo só as informações, que era o professor, que naquela época era o detetor das informações, e o aluno só recebia essa informação. E o Paulo Freire veio com toda essa concepção, né, dessa experiência que as pessoas trazem das suas vidas, né, da sua experiência social, econômica, do seu entorno, de onde ela vive, que todas essas experiências contam para o seu aprendizado, e isso vai trilhando junto com os estímulos que o próprio professor traz, né? Então, ele deixa esse legado maravilhoso, né, como ele diz, para que homens e mulheres, né, se sintam que eles podem ser capazes de se reconhecer, né, como cidadãos do mundo, inseridos na sociedade, né? É uma educação libertadora, né, uma educação emancipadora, e a gente não pode falar de Paulo Freire, e não se pode falar de educação sem amor, né? Então, eu acho que resume tudo. Paulo Freire é um diferencial, e a gente não tem como não ter, assim, essa admiração grande. Não somos nós, né? É o mundo todo. Ele é reconhecido como o grande filósofo, educador, envolvido nessa parte pedagógica, né? Então, a gente tem aí um orgulho muito grande, e a nossa semana é batizada de Paulo Freire, não é à toa, né?
porque tem um significado muito grande para todos nós educadores. Então, estão todos eu também quero convidados, né, Cris? agradecer por vocês estarem aqui, poderem ter esclarecido tanta coisa, né, dessa Semana da Educação. E eu tenho uma última questão que eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque vai ter uma palestra sobre meio ambiente cultural e social. Então, como vocês podem colocar aqui para os nossos ouvintes como é importante essa cultura da educação e como é importante a gente preservar a nossa cultura, né? Como é que isso interfere na nossa sociedade, interfere na formação do indivíduo? Bom, reconhecer o que é da nossa história, reconhecer o nosso passado, a nossa cultura, é trazer o que nós somos hoje, é preservar a nossa identidade, né? Tanto por meio da cultura, quanto por meio do meio ambiente. Essas duas pessoas que vão estar aqui são pessoas de Santos, e que também vão falar desses nossos espaços, né? De toda essa cultura que nós temos aqui na nossa cidade, como você falou, do centro histórico, e tantos outros momentos e movimentos e espaços, né, que acontecem na nossa cidade, ligado à cultura e ao meio ambiente, e eles que é uma pessoa da Bolsa do Café e o André do Engenho dos Erasmos, esse outro grande espaço, né, de cultura e de preservação de memória. Parceria com a USP, né? Parceria com a USP, né, de preservação de memória da nossa cidade, e então eles vão falar desses espaços, né, se aproximar um pouquinho também de Santos. E a gente tem um orgulho muito grande do nosso currículo santista. Em 2019, nós, pelo Conselho Municipal de Educação, o CME, nós tivemos a aprovação do nosso próprio currículo, com a nossa identidade local. E isso é um motivo de muito orgulho para nós. Então, quando a gente fala nessa cultura regional, nessa cultura onde a gente tem toda essa possibilidade de falar das nossas características, né? Porque muita gente não sabe, mas tem alunos nossos que não têm ideia dos nossos próprios públicos e o que eles significam, não só para nós, mas num cenário nacional também. E isso é muito importante da gente levar ao conhecimento de todos, né? Sim. Bom, meninas, eu agradeço muito, foi realmente bastante esclarecedor essa nossa conversa. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, eu vou tentar assistir algumas palestras. Eu fico muito feliz de participar de uma cidade que tem tanto carinho pela educação, como a cidade de Santos, e com pessoas tão dedicadas como vocês. Eu agradeço e até a próxima semana com outro programa Fatos em Destaque. Até mais, tchau, tchau, boa noite. Até mais, muito obrigada. Boa noite. Obrigada, Raquel, obrigada, Emerson. Obrigada, Emerson, Raquel, nós que agradecemos. Obrigado.